Pois bem, cá estamos novamente para tratar de mais um assunto polêmico. Por isso, use a lógica, mas principalmente, raciocine mais uma vez junto comigo. No Evangelho de João, no capítulo 10 e no versículo 28, está escrito: Eu lhes dou a vida eterna, disse Cristo, e elas nunca perecerão. Pergunta: quando exatamente o ser humano recebe a vida eterna? Resposta simples: quando o Verbo se torna carne, conforme consta no Evangelho de João, no capítulo 1 e no versículo 14. Você só recebe a vida eterna quando Cristo assume a sua natureza humana. Em outras palavras, você só recebe a vida eterna quando ocorre a conversão no retorno de Cristo. Pois quando Cristo retorna, automaticamente você é arrebatado aos céus, porém Cristo fica em seu lugar para morrer aqui na terra. Somente desta forma o ser humano recebe a vida eterna, quando Cristo se torna carne em seu lugar. Pois na conversão, Cristo assume os seus pecados, Cristo assume a sua natureza humana, para que desta forma você possa alcançar a vida eterna. Só há uma maneira: Cristo precisa trocar de natureza com você. Ele assume a sua natureza pecaminosa da carne, automaticamente, nesta ocasião, você assume a natureza divina de Cristo. Por isso, ocorre o arrebatamento somente na volta de Cristo. Somente na volta de Cristo o ser humano recebe a vida eterna, pois ocorre exatamente uma troca. Você recebe o corpo de glória de Cristo para poder entrar assim na eternidade, pois ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Somente recebendo o corpo espiritual de Cristo, você pode ascender aos céus. Mas para que isto ocorra, Cristo precisa pagar um preço. E o preço a ser pago é que Cristo precisa morrer em seu lugar. Por isso que Cristo fica aqui na terra, em seu lugar, para morrer em seu lugar. Somente assim você poderá receber a vida eterna. Por isso que no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 4, está escrito: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E isto já se realizou uma realidade, se cumpriu uma realidade na geração do profeta, pois ele mesmo diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas. Isto inclui a do profeta. Pois conforme consta no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11, está escrito: o Espírito de Cristo que estava neles. Eles já haviam recebido este Espírito de Cristo. Quando eles receberam o Espírito de Cristo, ocorreu o arrebatamento, conforme consta no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 ao 17, onde disse Paulo: dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, Paulo se inclui neste contexto, os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Uma vez arrebatado, arrebatado para sempre na presença de Deus na eternidade. Nisto podemos entender por que a igreja está aguardando a volta de Cristo. Pois com a volta de Cristo ocorre o arrebatamento. E através do arrebatamento, os seres humanos são arrebatados diante da presença de Deus para viverem eternamente no paraíso de Deus. E se de fato isto ocorre somente no fim dos tempos, então entremos em um dilema. Pois disse Paulo: depois nós os que ficarmos vivos. Por acaso o apóstolo Paulo mentiu? Por acaso Paulo não está falando com as pessoas daquela geração? Por certo que sim. Isso significa que o arrebatamento acontece de forma particular. Até porque no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6, está escrito: Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nas regiões celestiais. Veja bem, isso significa que Paulo já havia sido arrebatado aos céus. E isto ocorreu no ano 60. Porém, como Paulo poderia ter alcançado a ressurreição se de fato ele foi decapitado somente no ano 67? Repito mais uma vez, esta carta foi escrita por Paulo no ano 60. No ano 60, Paulo afirmou que ele já havia sido arrebatado aos céus. Então a pergunta que se levanta é: quem foi que ficou aqui na terra para ser decapitado? Resposta simples: Cristo. Pois foi Cristo que assumiu a natureza humana de Paulo. Foi Cristo que assumiu o corpo de Paulo. Por isso que no livro de 1 Coríntios capítulo 12, versículos 27, disse Paulo:
Vós sois o corpo de Cristo. Paulo está falando para aquelas pessoas que haviam recebido o Espírito de Cristo. Uma vez que o ser humano recebe Cristo, o corpo passa a pertencer ao Senhor. Por isto que disse Paulo no livro de Gálatas, capítulo 2, versículos 20. Já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A partir do momento que Paulo recebeu exatamente o Espírito de Cristo nos ares, ele foi automaticamente arrebatado aos céus. E quem ficou aqui na terra para morrer no lugar de Paulo foi Cristo. Nisto podemos entender por quê. No livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, está escrito: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Foi Paulo que fez esta afirmação, que Cristo havia morrido por eles. Como Paulo podia ter tanta certeza? Simples, porque Paulo estava já nos céus, assentado com Deus. Paulo já havia alcançado a vida eterna. Paulo não passou pela morte. Ele foi arrebatado antes da morte. Quem ficou aqui na terra para ser decapitado no lugar de Paulo foi Cristo, pois o corpo já pertencia a Cristo. No retorno de Cristo, Cristo passa a assumir o corpo. Isso se chama verdadeira conversão. Ocorre uma troca. Você assume o corpo de Cristo na eternidade, porém Cristo assume o seu corpo da morte aqui na terra. A partir desse momento podemos entender que é Cristo que morre em seu lugar. Pois a partir do momento que você é arrebatado aos céus, quem experimentará a morte através do corpo é Cristo, conforme consta no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para você receber a vida eterna, você precisa receber o Espírito de Cristo, pois será o Espírito de Cristo que estará experimentando a morte em seu lugar. Este é o maior amor do mundo. Esta é a maior prova de amor. Cristo morre em nosso lugar, quando nós o recebemos aqui na terra, pois todos a quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus na eternidade. Para que você venha se tornar filho de Deus, Cristo se torna filho do homem. Por isso disse Cristo, o Filho do homem. Sim, meu amigo, o Filho do homem veio na terra para cumprir as Escrituras em seu lugar, para morrer em seu lugar. Esta é a maior prova de amor. Porém, é muito triste Cristo teve que morrer por nós. Para que nós possamos alcançar a salvação, Cristo precisa morrer por nós.